Olá, tem espaço para religião em pleno século XXI? Na era da informação e da inteligência artificial? Esse é o episódio de hoje do programa Ponto e Contraponto, uma realização da IPTV em parceria com a FMU, FIAM, FAAM. Você sabe, a IPTV está disponível em mais de 17 milhões de domicílios em todo o Brasil, atingindo 55 milhões de pessoas. IPTV é seu canal 579 da Banda KU, canal 23 da Nova Parabolic Sky, no Instagram, TikTok e YouTube, @IPTV Oficial, IPTV com Y, e na internet www.iptv.com.br, IPTV com Y. Esse é o episódio de hoje. Existe espaço para religião em pleno século XXI? E eu estou aqui hoje com Marcos Navarro. O Marcos é teólogo, historiador da Universidade Bandeirante, pós-graduado em História e Teologia do protestantismo brasileiro, pela Faculdade Teológica Batista, e é mestre em Ciência e Religião da PUC São Paulo. Obrigado, Marcos, por estar aqui com a gente. Prazer estar aqui. E a gente tem aqui a Milena Lírio, professora da FMU, professora de Relações Internacionais na FMU, onde também se graduou e é especialista em conflitos internacionais e globalização. Mestre em Governança Corporativa e pesquisadora do grupo Conflitos Armados, Massacres e Genocídios na Era Contemporânea da Unifesp. Super obrigado, Marcos e Milena. A gente vai mostrar que tem espaço para a gente discutir, ter opiniões diferentes e, ao mesmo tempo, achar um caminho único para essa nossa humanidade, para essa nossa sociedade, né? Para esse nosso Brasil. E para a gente começar, eu queria apresentar aqui um vídeo que foi elaborado pelos alunos da Universidade de Jornalismo da FMU. É impossível acreditar em Deus no século XXI. Em uma era guiada por algoritmos, descobertas científicas e acesso instantâneo à informação, antigas perguntas continuam ecoando com a mesma forma de sempre. Entre dados e crenças, certezas e mistérios, o ser humano segue em busca de sentido. A razão, com seu rigor, exige provas, método e evidência. A fé, por sua vez, nasce de confiança, da experiência e daquilo que muitas vezes não pode ser medido. Para alguns são caminhos incompatíveis, para outros formas distintas e até complementares de compreender a existência. No século XXI, acreditar em Deus ainda é uma escolha possível? Ou a lógica e o conhecimento científico redesenham os limites daquilo em que podemos crer? Hoje, no Ponto e Contraponto, convidamos você a refletir sobre este encontro e possível confronto entre fé e razão. Afinal, são opostos inconciliáveis ou diferentes maneiras de buscar a verdade? O ponto de vista está lançado e o contraponto também. Muito bem, eu queria agradecer também à aluna Adilene Anjos pela ajuda na elaboração desse vídeo aqui. E para a gente começar, já vamos começar com esse bate-bola aqui, né, Marcos? Eu queria te perguntar se nesse século XXI a religião ajuda ou atrapalha? Eu estava recentemente assistindo uma palestra do Mário Sérgio Cortella e uma das coisas que ele disse, eu tinha conhecimento, mas é que na história da nossa espécie, desde o Homo sapiens, que a ciência diz que apareceu há 300 mil anos atrás, ele diz que na história da nossa espécie não há registro de sociedade que não tenha traço de religiosidade. Sociedades que já desapareceram e até mesmo religiões que já desapareceram, existiram e desapareceram, como uma religião egípcia 10 anos atrás, que adorava Ísis, Osíris, que adorava Ra, ela simplesmente desapareceu. Então existem religiões, e uma religião de 3 mil anos, mais antiga do que o cristianismo, com mais duração do que o cristianismo, com mais duração do que o islamismo, por exemplo. Quando a gente olha a história e a gente volta, como ele disse, não há registro na história de sociedades que não tenham traços de religiosidade, então historicamente a religião ou a aspiração pelo transcendental da humanidade, historicamente ela está presente na nossa espécie desde o Homo sapiens. Por exemplo, a arqueologia vai mostrar, pesquisas da arqueologia feitas dataram cavernas na África de 25 mil anos atrás, 30 mil anos, 50 mil anos, 75 anos, 100 mil anos atrás, e especialmente numa caverna 30 mil anos, datada de 30 mil anos atrás,
você veja que nós estamos falando da pré-história, nós estamos falando do tempo do homem, do homem primitivo, nós estamos falando de onde a antropologia diz que das mais rudimentares desenvolvimentos, porque era o tempo do princípio. Foi descoberta uma caverna no Marrocos, muito interessante, aonde tinha, datada de 30 mil anos atrás, aonde tinha naturalmente uma rudimentar pintura, portanto foi 30 mil anos atrás, de uma pessoa atirando uma flecha no primeiro quadro. No segundo quadro, nós vemos já a pessoa atingida pela flecha deitada, com uma pigmentação mais forte, aquele que morreu, foi atingido pela flecha, e vários desenhos que vão saindo cada vez com uma coloração mais clara. Então, isso dá a ideia o quê? De que desde o princípio da nossa espécie, nós, enquanto sapiens que somos, nós temos, de forma análoga falando, no nosso DNA, essa aspiração pelo transcendental. Fazendo um corte, inclusive também nessas cavernas foram descobertas peças enterradas que representam uma simbologia que a arqueologia diz que eram colocadas junto com os defuntos para encomendar ou para referenciar o defunto para um outro mundo. Então, essa aspiração do transcendental, ela é uma aspiração que ela analogamente ela está no nosso DNA, fazendo um corte da arqueologia e trazendo então, saindo da pré-história e trazendo para a história antiga. Você vê que em toda a história antiga nós temos aí que sempre foi uma cultura politeísta, tudo eram os deuses. Então, desde lá, era o deus do sol, o deus da lua, o deus do mar, o deus do vento, o deus da agricultura, o deus da colheita, todos eram uma noção do divino. Então, sempre essa questão da religiosidade teve presente. Aí, Marcos, você está falando que... Isso que eu queria... Eu vou trazer a linha histórica, né? Certo. Mas posso te ouvir. Não, só para você está falando que a religião ajudou até agora. O que eu estou dizendo é que... eu vou entrar nesse mérito. Mas o que eu estou dizendo é que, por exemplo, na Idade Média eu não acho que a religião ajudou. Certo. Na Idade Média não, porque para mim era um tempo de obscurantismo. Aí só para eu pegar um pouco a Milena aqui, mas você acha que a religião pode ajudar no século XXI? Eu acho que, para além de uma leitura fundamentalista, que ela está presente nas religiões, leia-se leitura fundamentalista, aquela que vai ao pé da letra, na radicalidade da letra, a ressalva da leitura fundamentalista das religiões, eu penso que a religião tem contribuição para dar. Eu vou voltar aqui. Porque ela faz parte do nosso... de forma análoga, faz parte do nosso... Vou voltar nesse ponto aí. Eu queria ouvir da Milena aqui. Milena, o que você acha? Tudo isso que o Marcos trouxe, você concorda com isso? Você acha que a religião, no século XXI, ela vai ajudar mais ou vai atrapalhar mais? Ele falou que ele ajudou. Olha, mas... eu concordo que a espiritualidade é uma das dimensões do ser humano, né? Como ele trouxe essa parte mais historiográfica, eu diria que não ajuda, porém, ela existe, né? No século XXI, as religiões existem, ainda que, no meu ponto de vista, elas possam atrapalhar, porque eu sei que ele falou sobre a exceção de uma leitura, né, do fundamentalismo, mas infelizmente, não só num contexto brasileiro ou latino-americano, ou o que seja, ou sempre que você tem como um fato social uma crise, seja econômica, seja política, mas as crises, elas também são espaços propícios para algumas leituras fundamentalistas também, mas eu acredito que elas vão atrapalhar na medida que, infelizmente, esse tipo de leitura tem sido uma atuante mais comum. Né? Então, assim, ela tem aumentado numa velocidade que a gente não tem como fazer, né, como rastrear até onde vai, né? Sobretudo numa questão de redes. Então, você tem muitos protestantes no Brasil e também de linhas católicas defendendo de maneira
muito forte e emocionada, pautas judaicas, né, e o Estado de Israel com uma relação com o Estado, né, com a nação da Bíblia. Então tem algumas anomalias aí do ponto de vista sociológico, né, que eu acredito que sim, que as religiões atrapalham, ainda que elas façam parte, quase como no DNA que ele falou, da nossa sociedade, da nossa humanidade, né? Esse é um bom ponto, a gente vai voltar depois que a gente está no Estado, a princípio, laico, né? Então, acho que esse é um ponto importante que você está trazendo. Mas aí, Marcos, voltando, você puxar um pouco a tua história, mas também, se a gente olhar muitos aí sociólogos do nosso século XX, né? Nós que somos do século XX, né? Nós estamos no XXI já, nós já somos do século passado, né? Mas muitos sociólogos do século passado, e mesmo os atuais, previram que as religiões iriam acabar em função da ciência, da razão, etc., que as religiões não teriam espaço. O que você acha que deu errado nessa previsão? E, por outro lado, conjugando outro ponto, a gente vê religiões por aí que acabam, as pessoas se abraçam ela por razões muito mais emocionais do que verdadeiras, de sofrimento. Isso volta lá para trás, tem a mesma explicação? Ou como é que você conecta isso, essa previsão? Hoje as religiões parecem tão fortes, apesar de serem, se ajudam ou atrapalham, a gente vai discutir agora. Eu penso que a religião, logicamente, quando eu trago aquele corte arqueológico, eu falo da aspiração pelo transcendental, que não tem, que tem relação com a religião hoje, mas hoje a religião é institucionalizada, tem castas, tem normas, tem dogmas, tem doutrinas, enfim, tem uma série de coisas que na antiguidade não tinha, ela foi se estruturando, a religião. Mas a história, eu considero que a história, ela é um referencial. Ela é um referencial. A gente pode olhar para a história e dizer, olha, em toda a história da humanidade, desde o Homo sapiens, passando pela história antiga, passando pela Idade Média, aonde eu acho que a religião foi péssima, diga-se de passagem, ela não contribuiu em nada, pelo contrário, ela foi um instrumento obscurantista, a religião na Idade Média, mas então não contribuiu nada. Mas antes de entrar na Idade Média, na história antiga, você vê que naquele politeísmo, que era uma cultura da antiguidade, as pessoas, elas tinham em que se apegar, vamos dizer assim. Elas tinham em que se apegar, para que elas pudessem ter como eu falei, uma colheita melhor, uma pesca melhor, para que o mar se acalmasse, para tudo. Então elas tinham aonde se apegar, elas não eram pessoas que estavam ao léu, vamos dizer assim. No desenvolvimento, por que eu acredito que a religião não vai acabar? Porque hoje nós estamos no século XXI, e se olharmos do século XXI para trás, não há resquício na história de sociedade que não tenha traços de religiosidade. Ora, é claro que a própria Idade Média mostra que ciência e teologia são dois saberes completamente diferentes. A ciência, ela é oriunda do ceticismo, que questiona todas as coisas. A teologia, ela parte da aceitação de um outro mundo, de uma divindade, e ela discute as questões dessa divindade. Então são coisas diferentes. É natural que a ciência, quanto mais o pilar da ciência se ergue, mais trincas e rachaduras aparecem no pilar da teologia. E isso é natural. Por exemplo, na Grécia adoravam ao deus Zeus, e diziam que Zeus se manifestava num relâmpago. E a ciência depois descobriu que o relâmpago ele é um choque elétrico, e que promove. Então, agora a pessoa tem dois caminhos. Ou eu continuo acreditando em Zeus, mas agora eu sei que ele não se manifesta no relâmpago, ou eu digo que Zeus era uma mentira. Isso não existe. Então, como a fé é uma coisa subjetiva e individual, e a história mostra que, o curso da história mostra, e a exceção, eu repito, a exceção da Idade Média, o curso da história mostra que a religião sempre foi presente e sempre foi aonde as pessoas se apegam. Por exemplo, existe um conceito, nós estávamos até discutindo antes aqui, em que eu abordei com ela, que sociólogos e filósofos também, especialmente sociólogos nesse caso, dizem que a religião
ela é a crença compartilhada de um grupo que lhe dá sentido e coesão. Por que isso sempre foi assim e mais pra frente não será? Vou pegar um ponto teu aqui, porque Por quê? eu queria saber da Milena aqui. O Marcos trouxe um ponto da Idade Média e acabou de falar desse grupo, né? Hoje em dia a gente vê grupos que usam a religião para os seus próprios objetivos e você comentou um ponto importante. Esse lado da religião está envolvida no ambiente político. Ele ajuda ou atrapalha? Ou ele é legítimo? Mas você vai responder depois do intervalo, a gente volta já. Fala, gente, você sabe, quando eu viajo eu gosto de ficar conectado. Conectado com as notícias do mundo, com as notícias do Brasil, conectado com a família. E eu gosto de assistir o programa Ponto e Contraponto em qualquer lugar que eu estou. E para isso, eu uso o chip da Surf USA Mobile. Ele está disponível para mais de 70 países, um chip baratinho, cabe no seu bolso, fácil de instalar. Então, quer ficar conectado? www.surfusamobile.com. Esse é o Ponto e Contraponto. O tema de hoje é: existe espaço para a religião no século XXI? A gente está aqui com a professora Milena Lírio e o professor Marcos Navarro e o papo está só esquentando aqui, só aquecendo. A Milena ia falar um pouquinho. Hoje a gente tem aqui uma bancada evangélica poderosíssima no Congresso. A gente vê, você já comentou, né, Milena, as pessoas falando sobre pessoas defendendo, de repente, posições de Israel relacionadas ao protestantismo, e às vezes as coisas não estão ligadas. Você acha que essa confusão ideológica misturada com a política, ela atrapalha ou ela está ajudando? Ou isso vai ser o nosso modus operandi do século XXI? Veja, eu acho que a religião atrapalha em todo momento, mas eu só queria antes fazer só um esclarecimento para não ser detonada. Eu acho que a visão de um Deus punitivista, bem como uma série de regras e de comportamentos que são impostos a uma sociedade para ser seguida desde, Antigo Testamento, né, digamos assim, então, Levíticos, aquela quantidade de regras e pessoas que faziam sacrifícios. A gente vai falando de algumas transformações que vão acontecendo na sociedade, no mundo, a partir de acontecimentos históricos. Então, o Marcos falou com relação ao obscurantismo da Idade Média, só que a institucionalidade dessas religiões, ou seja, que cria uma entidade, um ator político, não é desconectada das transformações políticas, né, dos contextos de grandes guerras, dos contextos de transformações da transição do absolutismo. E por que eu estou dizendo isso? Porque ainda que a religiosidade e a espiritualidade façam parte, até inclusive de uma necessidade humana, na minha perspectiva, as religiões, enquanto atores políticos, são perigosos. Por que eu estou dizendo que atrapalha? Porque na medida que a gente vai passando anos e anos e a gente ainda vê isso com outra roupagem, a gente vê esse tipo de instrumentalização da fé. Então, ela vai virando produto, numa lógica industrial, da mesma forma como a gente estava há pouco tempo atrás comentando das questões do capitalismo. O capitalismo também, por alguns autores, foi dito que um dia ia acabar, enfim. E ele vai se transformando, ele vai virando uma outra roupagem, vai achando outros elementos para explorar. E a religião, guardadas as devidas proporções, eu acho que ela também dá conta de fazer isso. Então, as religiões, elas vão conseguindo transformar a maneira como as pessoas vão se comportando, na mesma medida que as sociedades estão também se transformando. A gente está num momento de redes sociais em que a religiosidade está sendo vendida como produto, né, através desses algoritmos. Então, é uma questão de conforto de fórum individual, né, e que muitas vezes impacta no comportamento dessas pessoas, seja ela quando ela vai se posicionar politicamente em grupo, numa manifestação, ou quando ela vai se posicionar nas redes, e às vezes com discursos misóginos, misóginos, racistas e tal, acreditando que está ali sendo muito fiel a uma religião.
e esquece uma coisa muito simples, que talvez, olhando para o cristianismo, é muito comum, que é a questão coletiva. Povo, né? E ao lado de quem, no caso do cristianismo, Jesus estava caminhando, né? Então, a gente tem várias coisas muito contraditórias nessa questão de o que as religiões, para mim, têm causado na sociedade, em vários termos, e de acompanhar os danos do capitalismo. E, hoje em dia, ela também se mercantilizou em muitos aspectos, né? A gente também está vendendo a maneira como a gente sente a religião e vê o mundo. Milena, assim, a religião, de um certo ponto de vista, é um lado mais pessoal, falando, ela parece ser um pouco egocêntrica para nós, seres humanos, né? Porque na hora que a ciência mostra que nós somos insignificantes perto do universo, eu queria pegar tentar pegar essa conexão, e eu comentei aqui com o Marcos, um pouco antes aqui nos bastidores, que eu vi um artigo muito interessante do Pondé essa semana, e que ele fala sobre Artemis, que à medida que você manda os astronautas para o espaço, que aquela vastidão imensa e silenciosa, na hora que ele vê aquele ponto azul no universo que é a Terra, aquele ponto azul, e um dos pilotos até falou, né, as pessoas estão dirigindo, né, aquele planeta, mas que é minúsculo. Ele fala que aquilo ali traz um lado do transcendente, do que transcende, né, como o Marcos comentou. Agora aí, Marcos, aí vou fazer uma provocação para você, pegando toda essa parte histórica, política. Existe, então, você acha que no século XXI existe tanto espaço para acreditar em Deus como existe espaço para a religião? As duas coisas são conectadas ou são totalmente desconectadas? Mas, na verdade, primeiro eu só queria fazer uma abordagem sobre o que ela falou. Eu sei que não estamos falando de ponto e contraponto, mas, de fato, o que ela falou quando ela trouxe essa relação política e religião, não tem ponto e contraponto. Certo. Nesse sentido, não tem ponto e contraponto. Eu já vou tomar nota para a gente pôr no final do programa. Não, por quê? Vou dar um exemplo, por exemplo. Quando Israel voltou para a sua terra, as guerras foram orientadas para que Israel se aproximasse ao máximo do que está relatado no Antigo Testamento, que foram as conquistas de Davi e Salomão, que contornaram a terra de Israel. Então, aqui nós temos o entrelaçamento da religião com a política. Não, nós queremos agora... a religião diz que essa terra aqui é nossa nesses contornos. Então, por causa disso, nós vamos guerrear por essa terra nesses contornos, conforme a religião diz. Então, nesse sentido, não existe ponto e contraponto. Eu considero que a religião ela tem essa influência na política. Sobre o outro assunto, eu quero dizer que eu sempre trago o ponto de vista histórico por causa da minha formação, apesar do meu mestrado em ciência da religião, eu trago o ponto de vista histórico. Em relação ao demais, você vê que houve o obscurantismo na Idade Média, e você fez a pergunta sobre o século XXI, e eu quero dizer que o século XXI, vamos começar do século XVI. Acaba, então, a Idade Média no século V, começa a gênese da Revolução Científica no século XVI. Ali é a gênese da Revolução Científica, com o Renascimento, com o humanismo, com o antropocentrismo, com o foco na capacidade humana. Depois, no século XVII, a gênese do Iluminismo. No século XVIII, o Iluminismo, ali nós estamos em plena Revolução Científica. Ali nós temos, no século XIX, nós temos a Revolução Industrial. Então, nós saímos do campo das verdades absolutas da teologia, na medida em que subiu um pilar do conhecimento científico e que foi promovendo rachaduras nas verdades absolutas da teologia. E essa Revolução Científica que começou no século XVI, ela vai permanecer e ela nunca vai acabar enquanto existir a nossa espécie, porque a ciência... Descoberta, né? Ela é a descoberta. A ciência, ela é hoje... não existe hoje a humanidade sem a ciência. Então, nesse sentido, eu quero dizer, por que eu digo que a religião ela fará parte? Porque em toda essa revolução científica que se iniciou no século XVI, com toda a força que teve a revolução científica, passando pelo renascentismo, pelo iluminismo, pela revolução industrial e depois seguindo para o século XX, século XXI, não teve poder para desabar a coluna da sabedoria teológica. Existem explicações sociológicas para isso, existem explicações filosóficas para isso, existem, por exemplo, a questão filosoficamente falando, desde sempre existiu uma sensação de abandono existencial.
O que eu estou fazendo? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é o sentido da vida? E todas essas coisas sempre existiram na humanidade e elas sempre existirão. Então, como elas sempre existirão, eu acredito que, ainda que sempre as respostas da religião são imprecisas, a religião não dá respostas precisas para nada, mesmo porque se fizermos um aprofundamento histórico da religião e de suas constituintes doutrinárias, nós vamos chegar no nada. E eu não estou falando do cristianismo, eu estou falando de todas as religiões. Todas elas são oriundas do nada, elas não são oriundas do sagrado, elas são oriundas de uma construção social. Certo. Então, então nós temos aqui uma amostra de que a religião sempre esteve presente, permanecerá presente, porque essas questões filosóficas, por exemplo, e eu vou cortar por aqui para não avançar nas outras ciências, mas essas questões filosóficas que eu abordei, elas sempre existiram e elas sempre existirão. E a ciência não tem nada para falar sobre isso. Tem alguma coisa para falar sobre isso, mas a religião traz respostas sobre isso, e ainda que imprecisas, como o homem é sedento de respostas, ele não mergulha, ele não faz esse mergulho no aprofundamento histórico para saber de onde vêm essas respostas, quem construiu essas respostas. Ela vem do sagrado? Ninguém faz essa reflexão. Vou pegar um pouquinho da história aqui e perguntar para a Milena, porque do lado que você fala, a região atrapalha e pode atrapalhar no século XXI. Mas se você olhar para trás, boa parte dessas instituições religiosas, e estou falando assim, quando eu falo em instituições católicas ou protestantismas, ou você pega instituições como Igreja Universal, entre outras, muitas são polêmicas. Essas instituições, elas fazem muitas obras e boa parte do assistencialismo histórico vem dessas instituições. Não tê-las, você não acha que acaba sendo algo que a sociedade perde? Por outro lado, se você pegar do lado histórico, século XX, né, para não falar muito de se você pegar stalinismo e maoísmo, eles fizeram os maiores genocídios da história exatamente por cortar a religião também, né? Logicamente, se a gente pega a China, não é mais a verdade. Na China tem 5 religiões que são oficiais, instituídas, apesar de não ser um Estado que tenha religião, a religião ela é praticada por centenas de milhões de pessoas também. Mas o passado mostra que a ausência da religião produziu algumas coisas negativas. Então, você acha que a gente não perde? Você acha que isso aí não ajuda? Como é que a religião atrapalha se ela acaba trazendo um pouco de equilíbrio na sociedade, que é um pouco o que o Marcos falou, independente da convicção, só olhando fatos históricos? Eu preciso discordar de você em um ponto. Que é um ponto contra ponto. Mas eu preciso justificar. Primeiro que o fato de eu achar que a religião atrapalha não faz com que eu a renegue, né? Então, eu sou católica, praticante e tudo mais. Mas eu reconheço algumas consequências que me trazem angústia, de modo geral, na história, que estão relacionadas às religiões enquanto instituições. Veja, eu acho que fica uma prova na sua pergunta de o quanto a questão política não é indissociável. Porque o que provocou, por exemplo, essas questões negativas que você mencionou, não foi a ausência da religião, mas foi uma mudança de regime político que identificou para eles que a religião era um problema e que, portanto, deveria ser removido, né? Ou seja, a existência e a ausência não era por si só o motivo, mas sim uma ação política de um regime autoritário, genocida e tudo mais. E aí, por um outro lado, não tem como também não ser política a questão que você traz sobre o assistencialismo, porque afinal de contas... Só voltando aqui, veja que o Marcos também comentou da Idade Média, né? Que apesar de a religião ser instituída, também houve genocídios, tá? Só Sim, e foi instituída como poder, né? E não como algo de acolhimento e tal, mas... O que eu quero dizer é que a perspectiva do assistencialismo, ela me incomoda em algumas pairagens, porque, em tese, muitas das coisas que as igrejas fazem, do ponto de vista do que deveria ser um poder público, deveria ser um papel do Estado. Certo. Alguns amigos dizem que algumas das igrejas, não todas, elas vendem conforto. Então, e aí depende também de muitas coisas, são muitos elementos nesses assistencialismos. Por quê? Primeiro que muitas coisas sim, ok, deveriam ser papel do Estado, depende do que a gente entende como papel do Estado, depende de qual é a linha política que acha que o Estado devia fazer, do que o Estado não devia fazer, mas independente disso, se a gente for só falar de Brasil, muitas dessas coisas sim é papel do Estado, né, positivado. E aí o Estado não dá conta de estar em todos os lugares, as igrejas também fazem isso.
essas ações da igreja, eu acho que é impossível a gente só colocar como, tá vendo? Porque eles têm uma defesa da radicalidade do evangelho, de estar ao lado dos pobres, dos marginalizados. Existe, obviamente, essa prática dentro das religiões, porque eu acho que é coerente, inclusive. É a que eu também entendo, né? Não existe para mim pensar o evangelho se não for para uma ação social que pense a questão de qual é o reino que eles defendem. Mas tem um outro lado também que a gente sabe que também é político e também é econômico, né? Que tem questões fiscais, né? De abono fiscal, tem questões também de instrumentalizar e vender imagem e reputação. Então, é complicado porque, no final das contas, será que só as igrejas trazem assistencialismo? Né? E será que existe mesmo esse equilíbrio que você está falando com o assistencialismo delas? Porque, afinal de contas, isso é ação coletiva, né? Igreja significa povo, pessoas. Então, se reunir pessoas e dizer, gente, olha só, Jesus estava do lado do povo. A gente tem que andar do lado do povo. É por eles que a gente tem que construir vida em plenitude, era para todos, não era só para algumas pessoas. Hoje em dia tem igreja com área VIP. Acho que tem um ponto que você fala. Não entendo isso. Absurdo. Como assim? Milena, você trouxe um ponto interessante, que assim, eu acho que tem um lado da religião, independente da convicção, que a religião parece que traz uma coisa, pelo menos interessante na prática, se o discurso estiver correto, que é você saber distinguir entre o bem e o mal. E parece que isso é uma coisa boa. Por outro lado, aí, Marcos, só perguntar para você, as novas gerações, nossos filhos, uma grande maioria está se declarando sem religião. Por outro lado, busca meditação transcendental, yoga, retiros, e que muitas vezes, será que isso é o fim da religião ou simplesmente a gente está mudando, estão aparecendo instituições religiosas novas, diferentes? Você vai responder depois do intervalo. A gente volta já. Bom, estamos de volta aqui no Ponto e Contraponto, uma iniciativa da IPTV em parceria com a FMU, FIAM, FAAM. O tema de hoje é: existe espaço para a religião nesse século XXI? E hoje eu tenho aqui a professora Milena Lírio, professor Marcos Navarro, especialistas aqui em teologia. O papo aqui está fervendo. Marcos, a pergunta para você era o seguinte: essa geração nova que está chegando aí, nossos filhos, nossos netos, estão se declarando sem religião, mas fogem para os retiros e para as meditações transcendentais. A religião está acabando nesse século ou uma nova instituição está se formando? Olha, deixa eu te falar. Historicamente, a religião nunca acabou e a projeção é que ela nunca acabe, por causa dos questionamentos sociológicos, questionamentos filosóficos, por causa dos questionamentos... Bom, a teologia faz parte, né? Mas especialmente filosóficos e sociológicos são questões que eles levantam e que a religião responde. O Instituto Gallup, ele recentemente trouxe, eu não sei qual é a metodologia matemática, percentual, estatística, mas ele trouxe que 13% da população mundial se declara, eu imagino que seja por amostragem, se declara ou agnóstico, ou ateu, ou sem religião. Em pleno século XXI, nós estamos falando de 13%. O que quer dizer que 87% da população mundial aderiu a uma religião, é praticante de religião e tem a sua fé. Aqui no Brasil, por exemplo, o último levantamento do IBGE diz que 9% da população brasileira se declara ou sem religião, ou agnóstica, ou ateia. 9%. Mundialmente, 13%, segundo o Instituto Gallup. Isso vem crescendo ou isso se mantém, Marcos? Isso vem crescendo a passos curtos. Certo. A passos curtos, mas isso vem crescendo. No Brasil não tão curtos, porque o anterior tinha dado 5% e agora esse já deu 9%. No Brasil. Já aumentou bem. Então, no Brasil não são passos curtos. Mas a experiência do ponto de vista global são passos curtos. Então eu digo que a religião, ela tem um papel na vida do ser humano e ela sempre terá. Em função de que ela apresenta as suas respostas para as questões sociológicas e filosóficas que elas sempre estarão presentes no ser humano e elas nunca vão desaparecer.
Essas questões sempre estarão aí. E a religião traz respostas. E o interessante é que, ainda que as respostas da religião sejam sempre imprecisas, a religião não traz respostas precisas, porque ela é fundamentada desde o nada. Qualquer religião, não estou falando do cristianismo, não estou falando do budismo, não estou falando qualquer religião é oriunda da sociedade. Ela não é oriunda do céu para a terra, mas ela é oriunda desse sentimento do abandono existencial, da falta de sentido da vida. E essa questão que ela abordou, que aqui também não há um contraponto, aqui nisto não há um contraponto, de fato, existem os aproveitadores no mundo da religião, e não são poucos, e são muitos. Que transformaram a religião num produto e transformaram o fiel num cliente. E eles trazem, como eu falei, aqui nós vamos entrar no mundo da teologia, eles trazem, por exemplo, no Brasil, oriundo dos Estados Unidos, tem a teologia da prosperidade. E a teologia da prosperidade, ela é o quê? Ela responde às demandas de um sistema capitalista. Ela responde essas demandas. É verdade. Ela responde. Então, por que é que hoje o maior número de fiéis no mundo do cristianismo, do protestantismo e do catolicismo, eu não sei se chama, eu não sou especialista em catolicismo, mas é reformado, renomado... É carismático. Carismático, isso. E o catolicismo carismático, bem como a teologia da prosperidade, elas trazem respostas que são imprecisas, mas que as pessoas querem ouvir. As pessoas querem ouvir. Eu acho que eu queria ouvir um pouquinho da Milena, que ela sobre esse mesmo tema aqui do jovem, que eu vi que você estava falando, eu tô com a língua aqui. Minha língua está coçando aqui, mas... É porque eu acho que, de uma certa forma, duas coisas, né? Uma que você falou e que talvez seja uma discordância, eu vejo você, sobre a escolha da religião, por que, né, escolhemos, né? Por que estamos aqui falando sobre isso? Então, assim, a gente não pode esquecer o aspecto do colonialismo, porque temos essas religiões, porque as vemos dessas formas, porque essa imagem predominante desse Deus branco, de olho azul, né? Enfim, a gente tem uma série de construções no imaginário aí que já está plasmado nas mentalidades de vários países e tem essa questão da tradição. Então, assim, hoje, 2026, a escolha de muitas religiões elas ainda estão no seio de uma tradição, às vezes familiar, de pertencer a uma comunidade, o que também eu acredito que seja um pouco de uma necessidade que surge do ser humano, porque, afinal de contas, eu vejo isso entre os alunos, né? Por que eu falo isso? Porque como eu fui por muito tempo catequista de crisma, coordenadora de juventude, conselheira de juventude, a gente vê a organização dos jovens, enquanto eles passam por fases em que pertencer de um determinado grupo, o que causa neles, assim, eles começam a ter ali um espaço para além da escola, para compartilhar coisas da vida, da família, às vezes eles começam a ter destaques, aquele ali pode ser líder, pode ser coordenador, e aí eles começam a ter reconhecimento dentro desse grupo e vai, né? Já entendeu onde eu quero chegar. Claro. E por que eu tô falando isso? Porque essa mudança de, muitos jovens têm mudado da religião para dizer que não tem religião, porque eu acredito que também tem a questão da mudança da sociedade. Veja, algumas religiões hoje em dia dialogam muito mais com o combate ao racismo, com o combate à violência doméstica, dialogam com as questões de gênero, com a população LGBTQIAPN+. Ou seja, a gente está falando de religiões que estão acolhendo, né, que fazem parte, já faz parte né, do seu DNA, o acolhimento e a pluralidade. Então, perspectivas da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo, de já reunir discussões filosóficas sobre razão e fé, né, de pensar a ciência. Veja, o Tomás de Aquino, que é o que a gente comentou agora há pouco, ele tem essa perspectiva de unir a fé e a razão, porque conhecer o mundo através da razão é também uma forma de honrar a criação. Veja, então, é uma perspectiva também religiosa utilizando a fé, e eu acho que os jovens estão escolhendo experiência ao invés de regra. Porque há um questionamento, né, Mila? Você comentou daquele Deus de cabelo branco, barba branca, olhos claros. Eu estou ficando cada vez mais próximo de Deus, que eu estou cabelo branco, barba... menos de ir pro inferno. Ou de Papai Noel também. Pode ser os dois, né? Mas aí eu queria aproveitar aqui e pegar para você, depois o Marcos responde também. Você acha se amanhã ou daqui a 10 anos, a religião desaparecesse aqui do Brasil?
seja, você sem igreja, sem rituais, sem fé organizada, não estou dizendo que a fé desaparecesse. Você acha que a gente teria um país mais justo? A gente teria uma sociedade mais feliz? Não. Ou a gente vai estar nomeando isso de outro nome? Só se a gente tivesse, para falar do Cristiano, na Jerusalém Celeste, porque, veja, se a gente está escolhendo, a gente não, né? Mas muitas pessoas escolhendo experiência, a regra, elas estão escolhendo um local onde elas possam experimentar essa ideia de ancestralidade, de contato com a natureza. Então, essas outras religiões também vão falar que o mundo está tão desumanizado porque foi perdendo a conexão com a natureza, né? O próprio processo de industrialização, um monte de cimento, a gente foi se afastando dessa parte. Então, eu acho que se as religiões e instituições fossem, acabou, Papa para você, já era. Desculpa, Papa Leão. Mas se acabasse, ainda assim as pessoas iam ter pequenos grupos que elas iam acabar se novos alguma coisa não religiões e existiriam. Instituições, mas vejam, Certo. igual grupos que fazem, porque assim, elas fazem parte de algo que elas possam compartilhar a identidade e a subjetividade, ali vai se formar um grupo. Então, eu estava até comentando que existem alguns grupos que sempre vão fazer memória, por exemplo, a mártires, a pessoas que já se foram, vão lembrar ancestrais, como a gente fez um evento aqui na FMU com o embaixador, o primeiro-ministro de Ruanda, em memória aos 32 anos do genocídio de Ruanda. Certo. E antes de começar o debate, a gente fez uma caminhada em silêncio, com vela, teve um momento de lembrar vítimas, teve um momento de falar com sobreviventes. Então, o que eu quero dizer é que a memória e o compartilhar de sentimento, de algo que nos identifica, né, como algo em comum, vai sempre existir, né? Então, assim, se a gente tirasse as religiões, as pessoas iam acabar se reunindo em pequenos grupos e ali ia começar algo de novo, né? Seja ritualístico ou não, como o próprio sagrado feminino. Então, olha só, Marcos, até a Milena que falou que a religião atrapalha, assim, Não. Tá dizendo Religião que atrapalha, mas a religiosidade, a espiritualidade... Certo, mas a religião, se ela sumir de repente, você Seria ótimo. E você, Marcos, o que você acha? Eu acho que essa é uma hipótese inexistente. Isso é uma coisa histórica, olhando historicamente, impossível de acontecer. Isso nunca vai acontecer, exceto numa Coreia do Norte, onde se o cara for religioso, ele é morto ou pega prisão perpétua. Certo. Fora isso, É verdade. a religião na história do mundo, ela sempre se mostrou presente. Seja islâmica, seja... Qualquer religião. Por quê? Porque ela traz as suas imprecisas respostas que as pessoas, na sua ignorância de conhecimento, porque não fizeram um aprofundamento histórico da religião, tornam como verdade absoluta, e isso traz respostas para ela. Ainda que isso seja, ao meu ponto de vista, as respostas imprecisas não são o meu ponto de vista, elas são efetivas, as respostas são imprecisas. Mas eu estou dizendo, do meu ponto de vista, a religião, ela nunca vai desaparecer, porque a história mostra isso, mesmo, e o próprio desenvolvimento da ciência mostra isso, que ele não teve poder de fazer desaparecer a religião. Então eu digo que a religião, ela traz na leitura fundamentalista muito prejuízo, porque ela, na leitura fundamentalista, é obscurantista. A religião, na leitura fundamentalista, ela até hoje, sempre será, do meu ponto de vista, obscurantista. Fora isso, nós temos a manipulação da religião para trazer as respostas às pessoas que elas querem ouvir. Então, o que eu digo é, a religião tem um papel, sempre teve na história, sempre terá, de trazer as respostas que o homem anseia. Portanto, eu digo que num universo gigantesco, quantas pessoas foram estudar teologia ou ciência da religião ou matérias ou filosofia para poder ter conhecimento e julgar se aquilo que a religião está falando faz sentido ou não faz sentido. Não, elas somente querem respostas. E alguém disse que a religião traz a resposta. E a religião apresenta respostas, ainda que imprecisas. Mas as pessoas, por falta de conhecimento, e na grande esmagadora maioria não tem mesmo conhecimento, elas absorvem as respostas da religião como precisas, mas as demandas da vida
Mas as respostas, na verdade, são imprecisas. Você sabe que eu fico aqui meio frustrado, né? Porque a gente já está caminhando para a reta final aqui. Parece que a gente nem começou. Ainda a dizer. É verdade. Nós vamos ter que fazer um outro episódio sobre esse ponto aqui. Vou pedir para o público mandar as respostas para a gente fazer o próximo. Porque eu tenho uma última coisa a perguntar para você, mas antes, Marcos, antes que o diretor levantou, está acabando. Como é que as pessoas que estão aqui instigadas pelo que você falou conseguem te achar? Como é que elas te encontram para bater papo, para debater, para discutir, para discordar? Aquelas que acham que a religião atrapalha, como é que elas te procuram? Ou aquelas que acham que a religião ajuda? Como é que elas te acham? O meu Instagram é @MarcosFNavarro. E esse é o caminho. Marcos F. Navarro, eu estou lá e à disposição para a gente conversar sobre o tema. E realmente eu creio que a religião, ela sempre existiu, sempre existirá, e ela contribui no século XXI, ela tem suas contribuições, mas como tudo na vida, ela tem o seu lado obscuro. Ela tem o seu lado obscuro. E isso é inegável. A religião tem um lado manipulador e obscuro. De fato tem. Contudo, ela contribui e sempre contribuirá, mesmo com respostas imprecisas, que contudo são recebidas como precisas em função da ignorância, do conhecimento, ela sempre estará presente e ela sempre será uma fonte de resposta dos anseios das pessoas. Portanto, eu acredito que a religião, à exceção do fundamentalismo, que é obscurantista, a religião, ela tem, por exemplo, os homens bombas do Islã, eles são homens bombas, e você vai dizer, mas foi bom que eles bombardearam o jornal na França, foi bom que teve o 11 de setembro, não, isso é tudo oriundo da religião, então a religião tem um lado obscurantista, um lado... Ainda hoje, né? Ainda hoje sempre terá. Sempre terá. Por causa do que eu falei, que é a leitura fundamentalista da religião. Então, ela é prejudicial. A religião tem uma área negra, a religião tem uma área obscura, a religião tem uma área manipuladora e ela não tem respostas precisas. Contudo, ela tem uma função social e uma função de trazer as respostas à existência da humanidade. Por isso, eu acho que ela sempre terá... Milena, como é que as pessoas te acham aqui na FMU? Como é que as pessoas